Salve nação perdida! Aqui quem fala é uma aranha perdida, falando diretamente de Mandacaru. E hoje vamos nos perder no capítulo 1166 de One Piece, o capítulo que veio com a morte trágica do Harald. Um personagem com tanto potencial, uma pena, uma verdadeira pena de ganso. Pois bem, para começar os trabalhos, não dá para ignorar a capa. Uma capa colorida muito bonita, mas como sempre, o Oda dá um jeito de estragar as coisas. E assim, nem me estranho com o Yamato usando roupas mais femininas. Ele quer vender Yamato assim. Do mesmo jeito que ele colocou o Smoker no corpo da Tashigi só para colocar a mulher com os peitos expostos. As pessoas às vezes se esquecem que o Oda é japonês. Certas coisas não mudam. Yamato é um produto e vai vender muito mais se aparecer com roupas mais femininas e seminua. Gloriosa e Big Mom jovem só existem para isso também. Inclusive, a Big Mom é um exemplo perfeito disso. A Big Mom jovem não tem nada a ver com sua versão de 12 e 60 anos. É que assim, naturalmente, as pessoas gostam de se iludir. E outra, nem precisa discutir. Essa é a verdade. Por exemplo, o pessoal que diz que o Luffy é monarquista. Sendo que, olha a loucura. Que tipo de monarca se sacrificaria pelo povo? Que tipo de princesa se ajoelha para se desculpar com a plebe? Saca, o Luffy ajuda a restabelecer reinados, isso é verdade. Porém, faz tanto tempo que a monarquia foi abolida que as pessoas acham que o Rei Cobra é um rei à moda antiga. Um rei à moda antiga é o do Flamingo, Orochi, Kaido, Big Mom, Morgans Mão de Machado e vamos parar aqui porque a lista é longa. Então não cabe nem discutir, basta dizer, apontar os erros e dar o caminho para as pessoas poderem ver que chamar o Luffy de monarquista é tão raso quanto uma bola. E é isso, agora, vamos ver o que de interessante esse capítulo tem para nós. Já adianto que tem muita coisa, mas bem, o capítulo retorna direto do final do anterior, com Garp e Roger na merda. O Shebeck não está muito melhor, porém, o mais importante é que a transformação foi quebrada. O que é muito bom. E, antes que me esqueça, essa era uma das minhas apostas. Se o Shebeck morre, o Oda teria um problema, afinal o Luffy, além de não matar, jamais iria ficar assistindo o Loki ou qualquer outra pessoa fazendo isso. Porém, tenho uma teoria, vou tentar soltar o mais rápido possível. Na minha teoria, alguém importante vai morrer em Elbaf, só não sei quem é. Mas enfim, voltando para Shebeck, o Bruto voltou, porém, a morte é inevitável. E a coisa mais intrigante sobre a morte do Shebeck é o motivo pelo qual o Garlin e os outros deixaram Roger e Garp de lado. Provavelmente, é pelo mesmo motivo que o fanático por lutas do Kaido fugiu. Também é o mesmo motivo pelo qual o Barba Branca tratou a transformação do Shebeck como se fosse algo corriqueiro. É porque não existe nenhuma menção sobre a participação do Kaido e Barba Branca nessa luta, logo, eles não podem participar. O problema é que a saída deles fica essa merda sem sentido, igual aos cavaleiros ignorando Roger e Garp, só porque já está escrito que a dupla sobrevive. Peraí, quê? Oda, gênio como sempre. E outra coisa que vale um comentário é a frase final do Shebeck. Valeu por me impedirem, é uma frase curiosa. Sobre o que ele está falando. O primeiro pensamento é Eris e o filho, mas quem o impediu de fazer algo foi o Kuma. A não ser que ele soubesse disso, e provavelmente iria atrás dos dois, e só não foi porque o Roger e Garp surgiram. Por outro lado, o que acredito é que a intromissão da dupla impediu do Shebeck caçar os remanescentes da família Dave, supondo que alguns conseguiram fugir quando ele resgatou a Eris e o pequeno Barba. Enfim, isso é uma discussão que não vai chegar a lugar nenhum. Então, vamos em frente. Garp e Roger são salvos por Rayleigh e Gaban. E salvos é bondade minha. Claramente não teve batalha nenhuma nisso, só chegaram lá e pegaram os dois no chão. O que, pra mim, foi bem frustrante. Ao mesmo tempo que faz sentido. Tem um vídeo que quero fazer sobre um problema que o Oda criou, então não vou me aprofundar muito aqui. Mas, por exemplo, cada lutador no nível do Rei das Trevas é basicamente um lançador de bombas nucleares. Então, uma luta desses caras, o mínimo que espero é que a ilha seja destruída, e como essa já estava afundando, melhor evitar uma luta mesmo. Dito isso, o fechamento de God Valley é loucura, né? O céu se abre enquanto raios caem sobre o que sobrou da ilha. O que seria isso, uma anomalia natural ou o lamento do Dave Jones? Provavelmente, a função é ser poético mesmo. Fiquei olhando essa página por um tempo, e o que mais me chama a atenção é o Barba Branca. Sem dúvidas, ele é o que mais foi manchado nesse flashback. Faz tempo. A culpa nem é do personagem, né? O Oda deixou muito claro sobre quem estava na batalha final. O problema é que a desculpa que ele usou para tirar os outros personagens foi uma merda. Os Cavaleiros Sagrados simplesmente sumiram.
O Saturno só se teleportou para fora da ilha, o Barba Branca tratou o Shebeck como se estivesse bêbado de novo, o Kaido nessa época não gostava de lutar e, o Rei das Trevas e o Devorador de Montanhas estavam ocupados fazendo algo que só eles podiam fazer. Ou seja, uma merda. É tipo aqueles vídeos sobre como o Fluminense colocou o City na roda, mas quando a gente olha para o placar, o brilho diminui. Mas bem, o capítulo segue com o bando se reunindo para olhar os tesouros recuperados de God Valley. No meio disso temos a Gloriosa, coitada, só está aí para vender boneco. Também temos a Shaq que grudou no Rayleigh e, para variar, o haki da observação dessa galera está morto. Ninguém sentiu a presença do pequeno Shanks que está há uns 6 dias passando fome nesse baú. Inclusive, não se vê nome na roupinha do guri. A teoria de que o Shanks na verdade é o Shanrock segue viva por mim. E enfim, a notícia do fim do bando do Rocks voa pelo mundo. Garp recebe o título de herói e, do nada, o Jornal Econômico Mundial entrega jornais para o mundo todo. Se alguém puder confirmar, o Jornal do Morgans, até o capítulo 1159, era um jornal local, certo? Às vezes essa não é uma tradução muito boa e tá tudo bem. Outra coisa que tá tudo bem é esse embelezamento sobre o Sengoku. O Sengoku é aquele tipo de cara que quer fazer amizade com todo mundo, porque assim o dele fica seguro, manja esse tipo de cara. Tipo assim, o que ele fez de bom como almirante e almirante da frota. Caçou o Barba Branca, o pirata mais perigoso que existia, né? E mesmo agora, aposentado, ele não tem coragem de romper com esse véu que ele criou para se proteger. Fugitora, e todos os marinheiros da SWORD estão anos à frente desse cara. O pessoal não tem medo de perder o emprego para lutar pelo que acha certo. Enfim, para mim isso foi uma tentativa falha de tentar colocar o Garp e o Sengoku no mesmo nível. Depois de aposentado, dá até pra elogiar um pouco. Tá andando com o Fugitora sempre que pode, teve aquela conversa com o Law e contou sobre God Valley para os marinheiros. Mas são migalhas, insuficientes para fazer um bolo de pão. Sem falar que a história que ele contou esconde muita coisa importante, como, por exemplo, o torneio de caça do governo mundial. Mas é isso, o Sengoku priorizou a própria carreira enquanto o Garp escolheu ser um exemplo para os marinheiros, se mantendo como um vice-almirante acessível e se aproveitando da liberdade que ser o herói da marinha trouxe. Dito isso, o Oda cometeu outro deslize nisso. Como pode o Garp atacar um ancião e não existir consequência nenhuma, né? Claramente, ele não pensou tão profundamente nisso. E falando sobre coisas profundas, muito me interessa essa questão dos gigantes. Como o Rocks tem tanta certeza de que a galera ainda pode ser usada? Tem o lance da fruta da sombra, mas se é isso, não precisaria ser o Harald a liderar os gigantes da galera. A gente vê isso, assim que recebe a sombra, o gigante vermelho leva um tempo, mas acaba se tornando obediente. Ou seja, se a ideia é transformar todo mundo em zumbi, qualquer um pode fazer isso. Porém, o Shebeck é muito insistente nisso, para ele, isso é algo que só o Harald pode fazer. Então, existe a possibilidade de não ser a fruta da sombra, mas ser uma fruta que tenha um poder semelhante, capaz de trazer pessoas mortas à vida. Será que isso vai ter uma conclusão ou vai ficar só nisso? Talvez, de repente, o Loki, depois que tudo estiver resolvido em Elbaf, saia para o mar buscando descobrir onde a galera está escondida. De repente, esse será o futuro do Loquinho. Estou gostando. Estou gostando onde você está indo. Outro ponto curioso, para quem achou que o amor falado pelo Shebeck era sobre a Ida, você está completamente perdido, tá? O amor que o Shebeck fala é sobre o amor do Harald para Elbaf. Dito isso, eu vou além, o que o Harald tem não é amor, tá mais pra uma obsessão. O cara colocou na cabeça que tem que salvar Elbaf e seguiu sem olhar para os lados. E falando sobre essa obsessão louca, a forma como ele ataca os gigantes pilhando é um bom exemplo. A raiva maior dele não é os gigantes estarem pilhando. Isso é algo inevitável. Seria o mesmo que o Cobra, o Rei Cobra, por exemplo, ficasse maluco que existam seres humanos roubando no reino do mar. Até porque, os gigantes não são um povo especial tipo os Tontatas, tá ligado? Algum gigante vai cometer crimes e não importa de onde ele vem, para os seres humanos, gigantes são tudo a mesma coisa. Então a frustração do Harald não vem disso, ele massacrou os gigantes enquanto joga na cara os sacrifícios que ele fez. O problema é que ninguém pediu que ele fizesse sacrifício nenhum. É tudo decisão dele, ele decidiu que Elbaf não iria mais atacar ninguém, ele decidiu que Elbaf deveria fazer comércio com o mundo, ele decidiu que o melhor caminho para trazer Elbaf para o mundo era se afiliando ao governo. Não teve discussão, não teve nada. Então assim, ok, os caras estavam roubando, mas a surra não foi por causa disso. O cara simplesmente espancou para desabafar a própria frustração.
Numa cena lamentável, tá? Afinal, ele mostrou um lado violento sinistro ao continuar batendo no cara desmaiado. E o problema do Harald, talvez exista uma dificuldade de entender isso, mas o problema dele está na obsessão. É como se existisse uma profecia que diz, ou Elbaf se conecta ao mundo pelas mãos do rei Harald, ou para sempre será isolada do mundo. Entendeu? Ele ter tentado matar o Shebeck foi bem idiota, mas só aconteceu porque ele está cego, um doente obcecado nessa missão que só ele e mais ninguém pode cumprir. Então, beleza, estabelecemos o problema do Harald. Agora sim, onde o rei errou? Ele errou na urgência e na falta de planejamento. Como ele vê isso como uma missão dele, o rei é incapaz de bolar um plano a longo prazo. Como ele tem que ser o responsável por isso, ele não se importa em morrer. Legal, o cara está disposto a se sacrificar pelo povo dele. Isso é muito foda. Porém, por que esse desespero todo? Porque isso não é algo que começa com ele, mas vai ser concluída na mão de um dos seus filhos. Porque tem que ser com ele. Que culpa é essa que o corrói e impede de pensar? Infelizmente, o Oda não conseguiu refinar a trama do Harald. Então assim, não existem motivos para o Harald ser afobado. Esse desespero dele, pra mim, não faz muito sentido. Se de repente Elbaf estivesse numa situação de destruição iminente, faria bem mais sentido. Acho que isso é o que, para mim, enfraquece a trama do Harald. Ele vendeu a alma para o diabo sem necessidade. Com isso dito, para finalizar essa parte, acho interessante pontuar o Shebeck demonstrando não conhecer Nika, o nome Nika. É interessante, já que ele sabe quem foi Joy Boy. É uma passagem curiosa, mas não sei se vai ter significado. E falando sobre significado, vamos lá para o Dragon de sangue quente. Algumas pessoas interpretaram essa cena como uma quebra na relação do Dragon e Garp. Mas o Dragon é novo, logo mais ele vai entender o Garp. Claro, a visão sobre como lidar com as coisas são bem diferentes. Porém, ter o Garp na marinha foi bom. Vejo isso como o Dragon e Vegapunk. Com uma única diferença, não acho que eles mantinham contato. Semelhante ao Luffy, que nunca tentou mandar notícias pra ninguém. E é isso, não sei o que acrescentar nesse diálogo. Não consigo ser profundo o suficiente para elaborar algo de bom. Tá, não. Assim sendo, chegamos ao final do capítulo. Novamente, o que me frustra no Harald é essa urgência que ele tem, baseado em nada. Nessa época, Elbaf já tinha muitas alianças até. Enquanto essas alianças se mantivessem, o mundo iria entender que Elbaf não é um perigo. Mas aí, chegou uma segunda-feira e o rei pirou. Foi para o caralho e ele simplesmente decidiu que iria se sacrificar porque Elbaf não iria aguentar viver nem mais um dia sem estar conectada ao mundo. E aí veja, outra coisa que ficou fraco na trama do rei e de Elbaf. Elbaf tem dois príncipes e o único motivo do Loki não ser rei é porque todo mundo acha que ele matou o Harald. Por outro lado, o motivo que impede o Hairujin de ser rei é o fato dele ser um mestiço. E olha só, as coisas até que melhoraram um pouco, já que o Colon não é tratado mal por isso. Talvez seja porque a sua mãe é de Elbaf, de repente, se a mãe fosse de fora, de repente. Mas não vou entrar nisso. O meu ponto é, Elbaf é um reino preconceituoso. Para eles, só os gigantes de Elbaf merecem respeito. Já é incrível respeitarem o Saulo, talvez seja por causa do gênero, talvez. Dito isso, a questão do preconceito foi só ignorada, né? Porque não existe só um preconceito com gigantes de fora, é muito óbvio que os gigantes com linhagem ancestral são encarados como superiores. A gente vê isso com o casamento, entre aspas, forçado do Harald. Não pegaram uma gigante aleatória, teve que ser uma com sangue ancestral. Então existe uma questão sobre níveis de castas sociais em Elbaf que o Oda só jogou para debaixo do tapete. E aí, chegamos finalmente no momento em que o Harald pega um símbolo de orgulho de Elbaf, os chifres que simbolizam a linhagem ancestral, e os arranca, transformando um símbolo de orgulho em um símbolo de vergonha. E isso automaticamente cria uma questão interna no país, ou no mínimo, deveria. Tanto para um lado de perseguição contra os gigantes por não seguirem o exemplo do Harald, como para o outro lado, vendo isso como algo humilhante. Então, imagino que seria interessante a gente ver isso. Mas, como comentei, do mesmo jeito que o preconceito não foi abordado mais profundamente, isso não deve render nada. O Harald vai arrancar os chifres e é isso. Elbaf vai seguir do mesmo jeito. O que é uma pena, imagino que essas questões internas pudessem gerar coisas interessantes. Infelizmente, muitas coisas saíram sem um toque de carinho extra e Elbaf não é diferente. Com isso dito, vamos ao rei Harald e sua saga em copiar Jesus. O cara foi fundo nessa de querer copiar Jesus. Arrancou os chifres para copiar a cicatriz da coroa de espinhos e está disposto a se sacrificar pelo perdão do seu povo. Copiou na cara dura, eu processava.
De qualquer forma, estamos perto. Agora que Harold arrancou os seus chifres, estamos perto de descobrir o que aconteceu naquele dia, há 14 anos atrás. Dito isso, não entendi esse comentário final em cima do Imu. Há uma luz no fim do túnel? Diria que tem uma escuridão no fim desse túnel, mas enfim, vamos fingir que não sabemos como isso vai acabar. E é isso, o capítulo termina assim, um capítulo muito bom. O gosto ruim é culpa do Harold, que começou sendo uma decepção e voltou a ser, só mudou os motivos. Mas, no geral, o capítulo foi bom. Faltou um pouco de carinho ali nas primeiras páginas, Garp e Roger serem ignorados foi estranho, mas é isso, Oda também não consegue fazer milagres. E bom, um abraço. Não se perca por bobagem e até o próximo vídeo.